Oi, gente. Boa noite. Tem gente chegando. Que coisa boa. A Lizzie já tá chegando também aqui com a gente. Oi, Oi, Lizzie. Boa noite. tudo bom? Tudo Eu bem? tô tentando ver se eu acho algum filtro aqui pra mim, porque ninguém me merece desse jeito, não, gente. Você tá ótima, tá? A gente tenta pelo menos brincar que tem cílio, essas coisas, sabe? Ah, é verdade. É verdade. Já dá um tchan. Não, que essa quarentena não sobrou. Ah, não, isso tá muito, vai, gente. Essa quarentena não sobrou muita coisa pra gente, né? Não tem mais nem É filho que aguente. verdade. Pois é. Tá chegando gente, Lise, que coisa boa, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui, né? Cada pessoa que está chegando, É aproveita bom, né? para já pegar aviãozinho e já encaminhar, né, Lise? Isso mesmo, encaminha aí, pessoal, porque esse é um assunto que a gente começou a ouvir mais agora nos últimos tempos, não é um assunto que é tão comum, infelizmente, e que eu acho que isso é muito triste porque as pessoas que têm essa questão da misofonia acabam tendo muito desconforto, se sentindo muito sós. E muita dificuldade de serem entendidas, de serem acolhidas, eu acho, na sua dor, né? Na sua dificuldade. Então, a gente vai falar hoje, né, com um caso aqui, né? Vou contar um pouquinho Pois como que é é. essa situação. Aham. Explicar isso para eles, né? Já tá chegando gente. Hoje nós temos 30 a 40 minutinhos, tá? Então, como já tá chegando gente aí, e eu acredito que eles vão continuar encaminhando esse aviãozinho, já dá pra gente fluir, né? Para aproveitar o nosso tempo. Vamos Então, nós. para vocês que estão aqui, eu sou Tatiane Lisboa, sou psicóloga clínica, sou responsável técnica da Clínica Soul. Estamos aqui com a Lise Holderfer, a doutora fonopsicóloga também, especialista, né, em questões de zumbido, misofonia, vai explicar perfeitamente para a gente aí como é que isso funciona. Então, fique à vontade, tá bom, Lise? Eu trabalho na clínica aqui em Brasília, que chama Otovida Saúde, né? Eu sou sócia dessa clínica, junto com outras profissionais divinas, maravilhosas, que são as minhas companheiras e parceiras, e que também são especialistas nesse assunto, então a gente monta um time que acaba agregando. Tem otorrino, tem fono, que trabalha com aparelho auditivo, processamento auditivo, a gente tem cardiologista, então tem uma equipe bem bacana, né? O homeopata que acaba reunindo isso, às vezes até consegue oferecer para o paciente um, um tratamento mais completo, né? Porque a gente acaba trabalhando de forma multiprofissional, né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar hoje, a gente vai saber que a gente precisa, né, dos outros profissionais para a gente poder diagnosticar e até tratar essas questões de misofonia, hiperacusia, zumbido, enfim. Uhum. E como é que a gente consegue, né? Se eu vou explicar um pouquinho hoje para vocês, isso começou para mim na adolescência, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês uma autorrevelação. Eu sofro com a misofonia, né? Hoje eu busco estratégias para lidar com isso. E quando eu conheci a Lisa, eu falei, gente, é uma excelente oportunidade de falarmos e ampliar isso para tanta gente que sofre e que infelizmente é taxado como chato, é taxado É, como cheio de não me toque, né? Mas é algo que me encrenqueiro, incomoda muito. né? Tido como encrenqueiro. Ah, aquele que já não dá para chamar porque ele vai encrencar. Aquilo não pode fazer porque a pessoa se incomoda. Então, isso é doloroso, né? Verdade. Conta pra gente então, Liz, o que é realmente a misofonia? Então, a misofonia ela também é conhecida como a síndrome dos quatro S's, porque a síndrome seletiva, na verdade a gente chama ela de síndrome da sensibilidade seletiva a sons, né? Então, ela foi descrita pela primeira vez por um polonês que trabalha nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, que chama Jastroboff, né? Paweł Jastroboff. E ele é o cara que desenvolveu a terapia de retreinamento do zumbido e da hipersensibilidade auditiva, e ele começou a reparar isso nesses pacientes. E ao longo da carreira dele, na verdade, assim, a gente começou a ter mais publicações a respeito, tem mais lá por torno de 2000 e poucos, então assim, demorou um bom tempo até para a gente ter acesso.
E no Brasil, a gente começou a falar mais sobre isso, tem pouco tempo, acho que foi em torno de 2017, muito com o Novembro Laranja, em função da doutora Tanigan Sanches, lá de São Paulo, né, que é uma médica otorrino que é bastante ligada a esses assuntos também, e aí a gente começou a divulgar mais, enfim, e tentar levar informação, que a gente via que quando o paciente chegava e tinha um nome para aquilo, entendia que ele não era um chato, que ele não era um encrenqueiro, que ele não Aham. tinha uma doença mental, né? Então, isso trazia um alívio tão grande, isso traz um conforto, um acolhimento e uma solução, né? Um caminho para a solução. Então, a misofonia, ela é, na verdade, um incômodo a sons específicos. Então, é a pessoa que vai se incomodar, por exemplo, com a mastigação, vai se incomodar com barulho de fungada, com barulho de espirro, às vezes até da caneta, o tic-toc da caneta, o creque-creque dos alimentos, sejam eles quais forem. E ele tem uma Eu característica gosto diferente. Você se identifica? demais, demais da conta. É o barulho do relógio, tic-tac, é alguém bebendo água, aquele som, né? São os mínimos sons. E normalmente os que a gente vê pela literatura, em pesquisas, assim, normalmente os sons ligados a nariz e boca são os que normalmente mais incomodam, né? E ele não está ligado à intensidade do som. Diferente de outras coisas, outras patologias ou outras alterações que normalmente são da via auditiva, a misofonia, ela não está ligada ao volume dos sons. Ela está ligada à característica do som. E há um componente emocional que a gente associa com aqueles sons. Aham. E gera um E ela desconforto muito grande. O que você sente? Quando que você sente? O dia Tem, inteiro, qualquer coisa? aham, geralmente assim, tem semanas, períodos, se eu tiver com as minhas emoções desalinhadas, é o momento que aí gera, né? Que mais incomoda. Por exemplo, fazendo autorrevelação. O meu marido, ele é músico. Então, ele ama fazer som com tudo. Isso é um desafio muito grande. Tem vezes que aquilo passa tranquilamente. Mas se eu estiver em uma semana, né, com ansiedade mais lá em cima, mais movimentadas as minhas emoções, aquele som, né, um simples som, acaba gerando todo o desconforto. Então, assim, não é todas as vezes. Tem momentos específicos. E isso quer dizer mais quando as minhas emoções estão desalinhadas. Então, dentro do processo terapêutico, eu consigo identificar isso. E quando eu já estou assim, eu faço o quê? Já aviso, já sinalizo, né? Você falou uma coisa que é bem interessante, que é da questão afetiva associada ao som, né? Então, assim, a misofonia, na verdade, a tradução de misofonia, miso é ódio e fonia é som. Então, a pessoa desenvolve um ódio ao som. Em alguns casos, que pelo jeito não é o seu, as pessoas podem, inclusive, ter comportamentos até violentos, raivosos. Normalmente, o sentimento é raiva. Se você tiver que dar um nome, é raiva. É isso que você sente? Você sente a Uma raiva? raiva, uma irritabilidade muito grande, o coração acelera. Aí começa a vir as reações físicas. O que você sente de reação física? O coração acelerar, né? Eu fico mais ofegante. Então, vem essas sensações, meu corpo é como se estivesse tremendo naquela hora. É incrível. O que acontece na misofonia? A gente tem uma alteração que, na verdade, não é da via auditiva, mas é uma alteração que a gente chama de neurológica. Por quê? Porque ela vai pegar, a informação que entra lá no cérebro, ela é processada tendo outras áreas do cérebro, além da via auditiva, que é onde a informação entra, a gente vai ter associação, vai ligar outras áreas do cérebro para classificar os sons, para dar as características do som, para dizer o quanto eu gosto desse som ou não, né? Ou qual a relação que eu tinha com esse som no passado, ou enfim. Então, essa conversa dessas áreas, em quem tem a misofonia, ela está embolada. Então, é como se essa informação viesse embolada e a gente não consegue desassociar a sensação emocional que tende a ser muito forte. É como se eu sensibilizasse essa reação emocional por um som que, na verdade, poderia perfeitamente passar desapercebido. Né? E é isso porque a gente tem ali uma alteração do funcionamento da ínsula, que é uma parte do cérebro que está ligada ao processamento dos sons. Não é na via auditiva, mas está ligado aos processamentos do som. E isso pode gerar essa reação que a gente chama de luta e fuga. Eu costumo contar isso para os pacientes. Eu digo, olha, todos nós temos um cérebro que, dependendo, a gente chama de cérebro primitivo, cérebro reptiliano,
né? Ou até a gente vê alguns casos em que os neurocientistas contam isso para a gente, que a gente tem um DNA programado para lutar e fugir. É um sistema reflexo. Ele é ativado inconscientemente, né? Dependendo da situação que você está, ele vai ativar para você lutar e fugir. Isso vem do tempo das cavernas. A gente vivia lá com, sei lá, tigre solto, enfim, seja lá o que tinha de ameaça, era cobra, era tudo. Então, nossos sistemas sensoriais, e aí não vale só para o auditivo, e isso é uma coisa para você observar, porque normalmente não, pode ocorrer que o paciente de misofonia tenha sensibilidade para outros órgãos sensitivos, visão, tato, então tem uma sensibilidade para esses outros órgãos da mesma forma que tem para as questões auditivas, para Acho que determinados travou. sons. Travou? Voltou? Não, tô te ouvindo. Pode falar. E o que acontece? Tô te ouvindo. Tá. E o que acontece? A gente tem essa resposta instintiva, protetiva de acontece com essa. A gente ativa esse botãozinho luta ou fuga. E aí dispara um monte de neuroquímica no corpo que vai fazer ou você brigar ou você fugir. E no caso da misofonia, você tem essas duas situações bem. E por ação desse sistema primitivo, reflexo de luta e fuga, que esses sons acabam disparando, que esses sons acabam ativando. Então, tem uma neurológica e não auditiva, né? Não vem de um dano auditivo. Tá. Acho que a sua internet está rodando aqui para mim. Não sei se tem. Vocês estão ouvindo bem, gente? Está travando para vocês? Ó, tem uma pessoa que escreveu aqui, ó, Mark. Meu zumbido começou há quase exatamente um ano, no início da pandemia. Quase surtei. Procurar ajuda foi essencial. É verdade. Você tem toda a razão. Acho que uma das coisas mais importantes realmente é a gente procurar ajuda para poder resolver, seja lá o que for, né? Que a gente tem, a gente saber o que é e como proceder, né? Perfeito. Olívia, a Aline trouxe aqui, né, uma sinalização. Tem pessoas que ao almoçar fazem um samba no prato. Esse barulho me deixa irritada, né? A Rosiane também fala sobre essa irritação do barulho da mastigação. Então, assim, tem gente que está se identificando. Tem. E eu vou te dizer, é mais comum talvez do que a gente imagine, mas a gente se encara isso como natural, né? Só começa, na verdade, a se transformar num problema mais sério quando isso começa a se espalhar para situações. Então, assim, que é uma coisa perigosa, né? Eu vou deixar de ir a determinados lugares, eu não vou entrar em contato com determinadas pessoas, porque eu sei que elas produzem determinados sons, então eu vou me afastando das pessoas. Então a pessoa acaba tendo uma situação de isolamento. E isso é muito ruim. Evitação, né? Exatamente. Você entra no processo de evitação acontecendo. Né? E acaba afetando a qualidade de vida da pessoa, afeta as relações, muitas vezes traz muita confusão dentro da família, porque os familiares não entendem. E fiquem atentos os pais, porque crianças têm essas questões seletivas e têm questões seletivas a os pais fora, filho, acham que o filho está de birra, que o filho está, né, de alguma maneira fazendo alguma sacanagem com o pai, e aí eles acabam forçando por a determinados sons ou arrumam de correr em crianças. Tá? Isso não é impossível, muito pelo contrário, ocorre em crianças. Então, seu filho reclama de alguma queixa com determinado som e tal, pare, escute, avalie, leve para um profissional que possa ir fazer um diagnóstico para a gente não piorar a aversão que pode vir aí dessa exposição forçada a esse som. Uhum. Porque essa aversão a esse som pode gerar uma aversão realmente à pessoa, né? Como você trouxe ao local. Então, assim, gera um processo evitativo. E como isso é desconfortável? Então, como é importante desenvolver aí o respeito. Tanto a escuta para esses filhos, né? Para esses familiares, quanto o respeito.
buscar realmente entender se está fugindo da proporção, está gerando esse prejuízo, é importante sim buscar ajuda, né, Lise? E muito importante buscar ajuda e muito importante acolher. Eu acho que a sensação de você dizer assim, eu posso não saber o que está acontecendo com você, mas eu não estou duvidando do que você está sentindo. O que você está sentindo é real para você, por mais que eu não entenda, porque eu nunca senti e eu nunca ouvi falar, eu não sei o que que é. Mas, né, eu acho que esse acolhimento, essa sensação de respeito, né, do outro com relação ao seu sentimento é uma coisa importante. Isso realmente é fundamental. E como é que eles podem, né, começar a identificar se tem pessoas, se tem familiares, pessoas próximas que sofrem com isso? Quando eu vou avaliar a minha situação, isso iniciou na adolescência, né? Eu me recordo de quando eu morava com os meus pais, na minha residência, e na casa dos meus pais, e o quanto cada barulho, barulho como algumas pessoas sinalizaram aqui, a questão da mastigação, do barulho batendo o talher no prato, se for tomar Tem uma um sopa. relato. Você viu o relato da Ivone? Eu, um dia no refeitório do meu trabalho, senti vontade de lançar o garfo no rosto de um colega de trabalho por almoçar fazendo barulho, chupando o dente. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Ivone. Isso é uma coisa que a gente ouve com bastante frequência em pacientes que têm misofonia. Essa raiva de vontade, inclusive dessa coisa mais agressiva, que não chega a fazer, não chega, né, às vias de fato, mas isso é uma coisa bastante comum. Você viveu isso na época que você estava nos seus pais? Sim, demais da conta. E eles entendiam? Não. Não entendiam. Naquela época eu nem sabia o que era. Depois, né? Mais pra frente, que eu vim conseguir entender e hoje conscientizá-los. Mas naquela época foi muito sofrido nesse sentido. É complicado, a gente trocando de lugar. Eu fico pensando, eu como mãe, né? Enfim, que não sabendo sobre isso, eu acharia que o meu filho está de frescura. Infelizmente, é uma realidade, né? Não dá para julgar. A gente não tem conhecimento de que isso realmente possa ser uma alteração, possa ser uma coisa que traga tamanho desconforto. Né? Muito Que meu complicado. padrasto come fazendo samba no prato. Olha, seu padrasto perto de algum misofônico não ia ter duração longa, a amizade terminaria muito rapidamente. E Pois uma é. coisa que você falou é uma coisa interessante, que você falou que você começou a perceber isso na adolescência. Realmente, os estudos mostram que normalmente a gente começa a ter essas respostas, essas reações na adolescência. Então, isso é bastante frequente. A maioria das pessoas que têm misofonia começam a perceber essas dificuldades na adolescência. E um outro fato curioso é que se a gente for investigar a história familiar, a gente vai ver que existem na família outras pessoas provavelmente com misofonia. Então, os estudos mostram que isso é bastante frequente. Tem alguém na sua família? Agora veio alguém, né? Não, Não? não declarado, né? Não declarado. Mas provavelmente tenha. Porque uma coisa é a pessoa conseguir externalizar, expor. Porque se expor é se tornar vulnerável, né? É se mostrar mesmo. É expor aquilo para os outros sem esse medo de julgamento. Então, será que todo mundo está disposto a fazer isso? Acho que isso é um desafio, né, Lise? É um baita desafio. Eu acho que Acho que não, foi travou. rapidinho. O que eu vejo assim é que às vezes quem tem misofonia às vezes nem consegue esconder, por mais que queira. Então, assim, ela não tem nem a chance de decidir se colocar vulnerável ou não, porque muitas vezes essa sensação, né, que a Ivone relatou ali, vontade de pular. Então, assim, a pessoa controla, faz cara de paisagem, mas em algum momento isso vai aparecer para alguém. E talvez não seja espalhado na família, talvez seja aí para as pessoas mais próximas, né, do núcleo familiar aí mais próximo mesmo, porque para essa vulnerabilidade, para a gente contar isso para os outros, né, às vezes é um pouco mais doloroso, até por medo do julgamento. Né? Vai que digam que é frescura, vão dizer que eu tô doida, né? Então, e às vezes a gente perde de dividir isso com as outras pessoas e de dividir histórias de sucesso. A gente tem histórias de cura de misofonia hoje, que é uma coisa que a gente acreditava que não tinha.
Então, assim, já existem relatos de cura, que assim como o zumbido é algo que se dizer não tem cura, temos relatos, temos experiências, temos casos no consultório, fora dele já, graças a Deus, de pacientes curados, e misofonia tem a mesma possibilidade, sim. Então, é importante fazer um diagnóstico e fazer um diagnóstico diferencial, se realmente é uma misofonia, porque tem outras questões aí que podem envolver, a gente pode falar um pouquinho delas, para a gente poder saber exatamente o que que é o quê. Uhum. Tem Tem uma uma outra pergunta questão. aqui, tá vendo? É da Ah, COI, da carta, né? Se irritar tô com vendo da Liane. latidos, se irritar com latidos, pingos de água também pode ser? Sim, sim, super comum. A gente não tem só sons produzidos pelo corpo, às vezes são sons produzidos ou por equipamentos ou fogos, não necessariamente pelo volume, mas pelo estouro, né? E cachorro é bastante comum. E uma coisa curiosa que eu ainda não comentei, mas que não sei se você também sente isso, às vezes a pessoa vai relatar o seguinte: eu me incomodo com o fungar dos outros, mas o meu não. Eu me incomodo com o cachorro do vizinho da esquina, mas o meu cachorro pode latir. Então, Aham. assim, isso é uma coisa que também pode acontecer. Talvez a pessoa diga, eu me incomodo com outros cachorros, mas com o meu não, ou com o meu fungar não, e com os dos outros sim. Isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Inclusive, existe até uma tendência das pessoas que têm misofonia de reproduzir o som, porque isso traz um certo alívio. Então, assim, né, escutou o som, a pessoa reproduz o som, traz um certo controle, um certo domínio sobre a situação. Então, isso também não é incomum. A Uhum. Liane disse assim: eu evito estar na hora em que uma determinada pessoa vai almoçar. O barulho do talher no prato me tira o humor. Liane, me conta uma coisa: é só quando essa específica pessoa faz o barulho no prato? Quando os outros fazem barulho no prato, não rola esse incômodo todo, não? Me conta isso, menina. Que isso realmente é uma característica de misofonia também. Pode ser uma característica de misofonia, tá? E tá tudo bem. É assim mesmo. Eu vou diferenciar, que eu acho que isso ajuda um pouco as pessoas a pensarem, porque existem algumas coisas que podem estar associadas à misofonia e elas podem vir em conjunto com a misofonia, ou elas podem participar do que a gente chama de diagnóstico diferencial. Ó, a Liane disse aqui, não, qualquer pessoa. Ah, tá. Mas é uma característica mesmo, tá? Pode ser uma característica de misofonia. Lógico que nós não estamos dando diagnóstico, ainda mais com, né, assim, tão pouca informação, mas enfim. Essa pessoa porque você tem contato direto, tá certo. Que não está no ambiente. Então, assim, eu escuto um som. Você está ouvindo? Não. Você está ouvindo? Não. Um som de dentro da cabeça, né? Mais ou menos isso que a gente sente. A gente pode perceber ele numa orelha, nas duas, na cabeça, em qualquer localização da cabeça. Então, o zumbido é uma alteração que ocorre na via auditiva e que, claro, conta com a participação de todas as áreas do cérebro que significam o som. Mas a alteração está ali na via auditiva. A gente vai ter que trabalhar ali neurônios da via auditiva ou os causadores disso, que podem ser inclusive uma perda de audição, uma alteração periférica da audição, metabolismo, articulação temporomandibular, enfim, a gente tem infinitas, né? Eu falo muito de zumbido, né? O Instagram é cheio de zumbido, porque realmente é uma das coisas bastante comuns do dia a dia do consultório. E ele pode estar junto, o paciente com misofonia pode, inclusive, ter zumbido. Ó, tem aqui Glaus. Tenho perda auditiva nos agudos. Uso aparelho, mas os sons agudos incomodam até minha voz. Então, você vai procurar fazer um diagnóstico diferencial. Porque isso que você está me relatando não necessariamente é misofonia. Por quê? A gente pode ter também uma outra coisa que se chama hiperacusia. O nome dá a entender que eu escuto demais, né? Eu tenho uma hiperaudição. Não. Na verdade, o que acontece quando eu tenho hiperacusia? Eu tenho uma alteração da via auditiva de novo. Estão vendo que é diferente de misofonia. O zumbido e a hiperacusia são alterações da via auditiva, em que os sons ficam super sensibilizados. Então, oi, Tani, que honra! Você está aqui na nossa live. Acabei não, lá no começo falei de você, viu? Uma honra ter você aqui.
E esses sons, na verdade, eles são interpretados, são sons de forte intensidade, tá ligado à intensidade sonora, né? E que são sons que, na hora que a gente vai medir, existe um exame que percebe se esse limiar de desconforto que a gente tem aos sons está dentro de um parâmetro que a gente considera normal. Beijo, Tani. Que a gente considera dentro da normalidade. A gente espera aí que em torno de 90 a 100 decibéis as pessoas comecem a perceber desconforto com o som, um sistema de proteção. O som fica alto, pode me machucar. No caso da hiperacusia, esse desconforto aí pode ser disparado antes. Então, é isso que é a hiperacusia. Isso é diferente da misofonia, né? E a gente tem, inclusive, esse exame, limiar de desconforto a sons, que é um dos exames que a gente pode fazer para ajudar aí no processo de diagnóstico. Tá? E isso é diferente da misofonia. É importante a gente contar isso, porque às vezes o paciente tem sensações diferentes, e aí a gente acha que tudo é a mesma coisa, que é tudo o mesmo nome, e não necessariamente vai ser dessa forma. Tá? Então é importante fazer um belo diagnóstico, e aí para quem tem dúvida do que está sentindo, quem tem dúvida do que realmente tem, primeiro passo, estou percebendo que alguma coisa está estranha, que eu estou com uma sensibilidade diferenciada, o que eu faço? Vou procurar um médico otorrinolaringologista. A gente sempre pede que, de preferência, busque um otoneurologista, que é dentro do otorrinolaringologista uma especialidade, que cuida dessa parte do som, do caminho do som no cérebro, da parte auditiva. Né? Então, a pessoa que tem conhecimento a respeito dessas questões, zumbido, hiperacusia, tontura, enfim. E para poder iniciar um diagnóstico e, a partir daí, sim, fazer toda uma escolha pelo tratamento correto. Tá? Você chegou a procurar otorrino? Você me ouviu, Tati? Não, falhou. Você chegou a procurar otorrino ou não? Ficou mudo. Não. Saiu o som, pelo menos para mim. Vocês estão ouvindo a Tati, pessoal? Som sumiu. Não, não tô te ouvindo. Tô vendo o teu lábio, tô fazendo leitura labial. Deve ter, alguma coisa alterou. Ó, tem aqui um relato, depois que comecei a trabalhar em call center, comecei a ter zumbido no ouvido. Muito desconforto, parece que estou sempre com a cabeça debaixo d'água. Então, atenção, que isso é um fator, o zumbido pode estar ligado à perda de audição, então vá fazer um diagnóstico auditivo, né, para ter certeza, principalmente o pessoal que trabalha em call center, muito som o tempo inteiro, então cuidado, tá? Vá, procure um otorrino, faça um diagnóstico audiológico para ver o que pode ser a causa desse zumbido. Tati, tá sem som. Ah, aqui, ó, estão me ouvindo, você não, Tati, alguma coisa ficou no mudo, ó. Pode ser o fone, disseram aqui. Voltou? Não. Ih, gente, vocês vão ter que me ouvir tagarelar aqui. Eu sou tagarela pra caramba. Ninguém vai aguentar isso não, gente. Tá mudo. Não estamos te ouvindo, Tati. Zerada de fone, não estamos conseguindo te ouvir. Uma coisa que a gente tem que lembrar.